Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora atualizar as notícias do Timão? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal. Vamos juntos. No Corinthians e fechou o gol. Você imagina o centroavante, que muitas vezes salva o time, muitas vezes, né, acaba sendo mais protagonista até, porque sempre tem, né, num time que tá mal lá, um cara que faz os gols e acaba se destacando. O Héctor Hernández, cara, é um espanhol jogando aqui no Brasil. A adaptação não é tão simples assim. E ele não conseguiu jogar, é fato, ele não conseguiu jogar, teve muito poucos jogos, sofreu com lesões, não foi tão aproveitado. E aí, claro, né, o Corinthians fez uma janela espetacular que ele acabou sendo engolido, ele e o Pedro Raul. Em determinado momento ele recebeu mais chances do que o Pedro Raul, mas por conta das lesões acabou não tendo tanta sequência. Ele deu uma entrevista para um podcast lá na Espanha, dizendo que quando apareceu a proposta do Corinthians, ele não pensou duas vezes, ele tinha propostas, ofertas de Portugal, do esporte inclusive, e algumas da Arábia, até mesmo pagando mais, mas ele entendeu que o Corinthians, a Liga Brasileira está cada vez mais bem difundida pelos grandes astros que estão jogando por aqui, que ele resolveu arriscar e cruzou o oceano. Entende que, né, evidentemente não jogou tudo que podia, tudo que sabe, tudo que ainda tem para jogar e que é muito dar certo com a camisa do Corinthians. E inclusive citou que o Campeonato Paulista vai ser uma grande oportunidade para ele. E esse é um detalhe também. Tem uma coluna no meu Timão, que um abraço para os meus amigos lá que eu sempre acompanho, do Tomás Rosolino, que é muito bacana, se você tiver querer mais se aprofundar no assunto, vale a pena, que é sobre o quanto o Paulistão vai ser importante para o Corinthians, para esse vestibular, para esses jogadores que não conseguiram ser aproveitados, porque o time encaixou de tal maneira que às vezes, cara, dava a sensação de dizer para o Ramon, não troca, vai com os caras até os 90, porque o time estava muito bem, né? Mas em volta e meia ele tinha que colocar um Romero, que foi super útil, um Coronado, que às vezes entrava no segundo tempo, um Thales Magno também. Olha que bacana a gente está falando na construção de elenco do Corinthians. Você tem um time titular muito bom, que encaixou e não dá para mexer. Mas quando mexe, claro que perde, entre aspas, qualidade, né? Porque os titulares, eles são titulares por algum motivo. Mas é fato também que esse nível ele se manteve em alguns momentos. Então, assim, o elenco está muito bacana. Claro que alguns jogadores acabam perdendo espaço, tipo o Pedro Raul. O Pedro Raul vai ser difícil ter oportunidades. E o Héctor Hernández é o seguinte, eu posso estar muito errado, eu posso virar meme em algum momento, mas eu acho que ele tem qualidade. Eu vi muito pouco do Héctor Hernández, é verdade, mas, cara, são coisas que você percebe. Ele também entrou no time, quando ele chega, assim, né, no momento que o time não estava naquele encaixe muito positivo, e aí ele acaba machucando. Ele é um jogador de uma característica diferente, né? Porque ele é um cara mais alto, de área, né? Bom cabeceador, mas ele tem técnica. Ele tem técnica, muito mais do que o Pedro Raul. Ele sabe jogar, ele tem uma leitura de jogo, ele tem inteligência, ele tem um bom posicionamento. Então eu acho que esse cara ainda pode ser útil. Ainda pode ser útil. Ele tem contrato até o fim de 2026. E ele diz que vai usar o Paulista para poder receber mais oportunidades. Por quê? Por que a gente está falando sobre isso? Porque tem uma pré-Libertadores já no mês de fevereiro. E aí, alguns jogadores que não conseguiram receber tantas oportunidades no final do ano passado, vão receber agora. E isso vale para o Héctor Hernández, vale, sei lá, para o Kaique, o menino da base, né, campeão da Copinha, que não recebeu tantas chances, para o João Pedro Choca, né, o zagueiro, quem mais? O lateral Hugo, né, acho que recebeu bastante oportunidades, né, e não aproveitou tanto assim. O Charles volante, o Alex Santana, jogadores que não terminaram a temporada como titular. O próprio Igor Coronado, a gente talvez veja mais. Tá, Chico, mas espera aí, o time titular não vai jogar o Paulista? Não é isso que eu estou dizendo, mas obviamente você consegue, com tantas competições, né, você consegue trabalhar melhor o teu elenco. Porque dia 19 de fevereiro já tem um jogo de ida da pré-Libertadores contra a Universidade Central da Venezuela. E dia 26 de fevereiro o jogo da volta. E aí tem mais um detalhe. O Breno Bidon, que está sendo assediado, está recebendo algumas sondagens já. Então o Corinthians vai ter que se esforçar para segurar esse jogador. E a gente sabe que se vier aquela proposta não segura, o Bidon não vai participar do Campeonato Paulista, do início do Campeonato Paulista com o Corinthians, porque ele foi convocado para a seleção sub-20 para a disputa do Sul-Americano. O Ramon Menezes, que chegou a ser técnico da seleção principal, né, pós-Copa do Mundo, na seleção sub-20, convocou o Bidon e o Felipe Longo, né, o goleiro também. Mas esse não interfere tanto, o Bidon é um titular do Corinthians. O Corinthians pode recusar, mas eu acho difícil que faça, porque
mesmo que não confirme, o Corinthians quer vender. Quer vender. Por isso contrata tantos volantes. Porque sabe que o Bidon é a bola da vez. E é o cara que dá aquela salvaguarda financeira. O Augusto diz, minha venda de jogadores não será minha principal receita. Mas a gente sabe que na prática, chegando ali 100, 150 milhões de reais, como é que você vai recusar? E o Bidon vale isso, tá? Ele tem uma multa rescisória absurda, né, de mais de 100 milhões de euros, mas é uma proteção. Daqui a pouco vem uma negociação aí que fica bom para todo mundo. Provavelmente é um sonho do moleque jogar lá fora. Ele tem só 19 anos, mas o fato ele pode perder até 10 jogos do Campeonato Paulista se o time brasileiro no Sul-Americano chegar até a final. Então, o Sul-Americano Sub-20 ocorre entre os dias 23 de janeiro e 16 de fevereiro. Dia 19 de fevereiro, 3 dias depois, tem o jogo da pré-Libertadores. Se ele for até a final, se ele for titular, vai depender do desgaste, já dá uma desfalcada aí. Ou não, vamos ver o que vai acontecer. Mas o fato é que o Bidon se ausentará se o Corinthians acabar liberando, né, para a disputa do Sul-Americano Sub-20 durante todo esse período. Outros ex-jogadores do Corinthians, bem conhecidos, foram convocados, viu, para essa disputa. O Moscardo, né, que estava no PSG, agora está emprestado para um clube menor na França. O Wesley, do Al Nassr, da Arábia Saudita, e o Pedro, do Zenit. 3 jogadores aí do Corinthians, além do Bidon e do Longo, do Felipe Longo, o goleiro, que foram convocados para esse Sul-Americano. E aí? Notícias do Corinthians, a gente ainda fica no aguardo de mais algum reforço ou alguns reforços que podem pintar de maneira pontual para a gente entender se o Corinthians vai anunciar alguma coisa no final desse ano, início do ano que vem. Salve nação, nosso Coringão continua ativo aí no mercado de transferências, viu? Buscando reforçar aí o elenco, né, para 2025. Recentemente aí, o Corinthians já anunciou aí a possível contratação do meio-campista francês aí, o Pogba, e do zagueirão Sérgio Ramos, tá? Que tá saindo em toda a mídia, Guilherme Arana, etc e tal. Além disso aí, o Timão já fechou um novo patrocínio aí para o time Sub-20, visando fortalecer aí as categorias de base do elenco. E no comando técnico aí do Ramon Dias, o Ramon tá planejando um ajuste no elenco, incluindo aí possível saída do Coronado, que pode ser a negociação em breve, tá? E também, fiel, a está negociando aí com folha para a contratação aí do Andrés Pereira, oferecendo aí o jovem Bidon como parte do acordo, tá? Com essas movimentações aí, o Timão demonstra sua ambição em montar um elenco competitivo para 2025, buscando retomar o protagonismo aí no cenário nacional e internacional. Então eu espero que vocês tenham curtido. Se curtiu, deixa o like, se inscreve no canal, ative as notificações. Um forte abraço a todos, até o próximo vídeo e vai Corinthians!